Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar trazendo um pouquinho mais a respeito do meu aquário, como eu prometi aí, a respeito da ciclagem do aquário, né? Como é que eu fiz essa ciclagem de forma tão rápida, né? E algumas coisas que eu aprendi a respeito desse aquário nesses 2 meses e meio mais ou menos, 2 meses e meio que eu tô com ele, né? Lembrando que é um aquário de 160 litros, eu ainda sou muito novo no hobby, né? Eu até já tive experiência no hobby quando eu era mais novo, lá para os meus 15 anos de idade, mas não tinha os recursos que a gente tem hoje, né? Então vou estar falando um pouquinho mais a respeito. Esse aquário é um aquário de 160 litros, o pH dele gira em torno de 7,0, né? Amônia zerada. Eu troquei, como vocês podem ver se vocês viram o vídeo anterior, né, eu troquei o termostato dele por um mais potente, né, era um de 50 watts que eu tinha do meu aquário pequeno, e aí provisoriamente eu estava usando ele, né, e aí comprei esse agora de 200 watts, né, da Roxin. E o que eu percebi logo de cara com esse termostato? Ele aparentemente, ele por ser mais forte, ele acaba economizando mais, porque ele fica mais tempo desligado, ele aquece a água muito mais rápido, né? Tá vendo? Olha lá, já desligou. E ele acaba desligando mais rápido. E isso, aparentemente, para mim, parece que acaba melhorando o consumo de energia, né? Como eu moro no Rio de Janeiro e aqui já é quente, né, ele fica muito mais tempo desligado do que o meu outro termostato, que era pequeno e demorava muito para aquecer a água caso a água ficasse fria, né? Bom, rapaziada, vamos falar um pouquinho da ciclagem. Esses são os produtos que eu usei na ciclagem do meu aquário, tá? Esse aqui é o Overnight, o Overblend e o Prime, né? Então eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é cada um. Esses pacozinhos, eles são muito, cara, eles são muito agitados, assim, qualquer coisa assusta eles, é impressionante. Então o Overnight, como vocês podem ver aqui, é um produto que contém bactérias, né? E essas bactérias, elas são utilizadas para fazer a ciclagem do aquário, né? Para quem não sabe, depois dá uma pesquisada a respeito de ciclagem do aquário, mas basicamente, de uma forma resumida, a ciclagem do aquário ela dura geralmente em torno de um mês, com o aquário ligado sem peixes, né? Com todo um processo que você faz para você poder cultivar essas bactérias dentro do seu aquário, e essas bactérias são benéficas porque elas tornam a água mais estável, né? Elas permitem que o peixe ele se adeque melhor à água, né? E com esse produto, né, o Overnight, eu consegui colocar o peixe, por experiência própria, no mesmo dia, né, e sem problemas nenhum, né? E aí você faz, ele tem aqui as dosagens dele, né? E aí você vai fazendo de acordo com as dosagens. Você no primeiro dia bota uma dosagem, 2 dias depois você coloca outra dosagem, até você estabilizar, né? Provavelmente porque quando você faz a primeira vez, essas bactérias, muitas delas devem morrer, então você tem que ficar repondo, e muitas vezes repondo também quando você faz a TPA, né? Que é a troca parcial de água, tá? É... Além disso, a gente tem o Overblend, que são outros tipos de bactéria, né? E essas bactérias, elas já são um pouco mais adequadas quando a gente já tem peixe no aquário, né? E são bactérias que vão ajudar a degradar as substâncias nocivas do aquário, né? As fezes, enfim, os restos de alimento, essas coisas, né? E juntamente com a filtragem do aquário, né, com a mídia biológica, a gente consegue, além de alavancar essa ciclagem, a gente consegue manter depois ela estabilizada nas mídias biológicas, acredito eu, né? Por último, a gente tem
esse produto aqui que é o Prime, né, que eu uso geralmente ele principalmente na TPA. E esse produto Prime, ele ajuda tanto na parte do cloro, apesar da água aqui da minha casa ela ter pouco cloro, eu já fiz as medições, né, mas ele ajuda na parte do cloro e ajuda também na parte de amônia, essas coisas, né, substâncias que são extremamente nocivas para o peixe e são, como é que eu posso dizer, elas são fruto de toda essa, de todo o produto que os peixes geram, né? As fezes, enfim, tudo que eles geram depois que eles se alimentam, tá? Vamos lá, agora falando um pouquinho mais a respeito da minha experiência, do que eu tive de experiência no aquário nesse pouco tempo que eu tenho aqui, né? Como vocês podem ver, o aquário ele não tinha muitas coisas dentro, né? Ele tinha antigamente somente aquela plantinha ali e as duas pedras, né? E aí eu fui introduzindo madeira, introduzi ali uma toca e eu senti que isso ajudou muito. Mas uma coisa que eu não vi ninguém comentar a respeito e que para mim foi muito bom, né? Como vocês podem ver, o pacu principalmente, ele é um peixe que qualquer coisa assusta ele é muito agitado. E uma coisa que eu percebi é que a luz, essa luz que eu tenho, né, uma luminária, eu não lembro agora a medida dela, mas é uma luminária forte, né, de LED, e essa luz ela acaba incomodando os peixes, né? Então, o que eu fiz? Como é que eu resolvi isso? Eu resolvi colocar na metade da direita da tela, né, que vocês estão vendo do aquário, eu coloquei somente uma toalhinha lá em cima, né? E essa toalhinha ela acaba fazendo uma sombra. Ela acaba fazendo uma sombra no aquário, tá vendo? Eu coloquei uma toalhinha em cima e ela faz essa sombrinha aqui no aquário, que acaba melhorando um pouquinho, dando um pouquinho mais de qualidade de vida para os peixes, né? Os peixes ficam mais tranquilos naquela sombrinha, e isso ajudou muito o pacu. Obviamente eu tenho um problema ali no fundo do aquário, que eu tenho um espaço, eu não coloquei aquele pano de fundo que tampa o fundo do aquário, então eu tenho um espaço entre o aquário e o fundo do quarto, né, no fundo da parede, que provavelmente o pacu ele acha que ali pode ser uma toquinha, uma sombrinha, e ele está sempre tentando ir para lá. Os outros peixes não, os outros peixes geralmente ficam bem mais confortáveis, tá? O pacuzinho é que realmente ele está muito agitado. E se vocês souberem de alguma coisa que pode ajudar a melhorar, de repente, não sei, aumentar o cardume, né? O cardume é um cardume pequeno, de 3, né? Geralmente eles recomendam um de 5, mas eu estou com medo de aumentar ainda mais o cardume e ficar ainda mais agitado o aquário, né? Mas é isso, rapaziada, espero que eu tenha ajudado vocês aí. Realmente, depois que eu introduzi as tocas, depois que eu introduzi essa sombrinha, os peixes ficaram bem mais confortáveis e o aquário, de um modo geral, está bem estabilizado, né? Aos poucos ele tá ficando bem, tá ficando bacana. Tá bom, rapaziada? Vamos que vamos, tamo junto.